Então, pessoal, eu estou aqui com o Gustavo, né? Ultimamente eu tenho tido diversas conversas com ele, né? Eu tenho assistido ele, né, no seu processo de self-inquiry, né? De contemplação, estudo, e ele tem mais algumas perguntas. Eu tinha começado antes, nós tínhamos começado no Messenger, mas eu pensei de voltar para cá para a gente gravar alguma coisa e depois compartilhar, porque o grupo está crescendo, eu tenho falado com muitas pessoas ultimamente e eu estou me cansando cada vez mais. Então, a gente tem que procurar otimizar esses ensinamentos, esses contatos, essas exposições, de modo a beneficiar o máximo possível de pessoas, porque se eu ficar, né, fazendo tudo isso só para beneficiar uma pessoa, eu não consigo dar conta, né? Então a ideia é essa, e o Gustavo é uma pessoa muito aberta e transparente, e ele imediatamente ele falou sim, sim, vamos registrar e compartilhar para o resto do grupo. Então, qual é a próxima questão que você tem, Gustavo? Então, professor, eu tenho muito pouco conhecimento Gustavo, Parece que a conexão está um pouco ruim, não sei se é aí ou se é aqui. eu tenho a impressão que é aí, Gustavo. Vamos tentar de novo? Vamos tentar. Então tá. Então vamos lá, começa de novo. Me diz aí o que você estava começando a dizer. Então, eu estava falando a respeito de. Eu tenho muito pouco conhecimento ainda a respeito de Dharma Yoga. O que eu sei a respeito de Dharma é que são éticas, né? É uma espécie de uma ética religiosa baseada no senso comum. Então, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Eu tenho tentado guiar as minhas ações baseado somente nesse conhecimento, entendeu? Mas eu não sei se é exatamente isso. Às vezes eu me pego muito preso à inação, entendeu? Putz, o que eu faço nessa situação? Aí uma pessoa chega, por exemplo, fala alguma coisa, ou uma situação se acontece e eu me pego parado sem saber o que fazer. O que é dharma para eu fazer aqui? Que fatores eu devo levar em consideração na hora de escolher uma situação? Entendeu? Entendeu? O Dharma, ele, muito embora ele seja simples, né? Se nós considerarmos o Dharma universal, aquilo que é bom para tudo, para todos, entendeu? Aquilo que eu gostaria que não fosse feito a mim, eu não faria aos outros e vice-versa, né? Eu faço só aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Então, esse é um princípio fundamental que estrutura, que é a base estrutural de quase toda religião, né? De se comportar, são códigos de comportamento, né? De condutas no meio social,
de modo que as pessoas elas possam viver em harmonia. Então, o que é o Dharma? O que é a Dharma? O Dharma é viver segundo esses valores, né, apresentados pelas escrituras do Dharma, né, não violência entre um dos mais principais, né, viver nesse valor de tal modo que as suas ações sejam contribuições para o campo. Quando nós entramos nas escrituras do Dharma, né, que poucas pessoas conhecem as escrituras do Dharma, e não existe muito material, o Gita, ele toca um pouco os valores dhármicos aqui e ali, né? Então, quando a gente começa a procurar esses valores dhármicos, a gente compreende que eles são muito simples, mas, ao mesmo tempo, não é tão simples. Por quê? Porque se cada ação nossa a gente parasse para discernir, para observar, entendeu? Observar qual vai ser o resultado imediato dessa ação, qual vai ser o resultado a meio termo, né? Long term, mid term and short term, ok? Curto prazo, né? Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Qual vai ser? Então, existem tantas coisas a analisar, entendeu? Porque, às vezes, uma ação pode produzir a curto prazo um resultado satisfatório, mas a médio prazo um problema e a longo prazo pior ainda, entendeu? E eu tenho que considerar também as ações que eu coloquei de naturezas mais ou menos semelhantes, né, nessa interação com uma experiência. Eu tenho que recapitular as minhas experiências passadas e saber, não, eu já experimentei mais ou menos assim, eu respondi assim, não deu certo, criou problema, tive que lidar com tanto karma, tanto conflito, foi bom a curto prazo, mas depois, a longo prazo, não funcionou, eu acabei com problemas de saúde. Então, tudo isso requer uma certa prática de tal modo que a gente vai se alinhando, né, com esses princípios dhármicos, essas leis naturais. Né? Leis naturais nada mais são do que códigos de como nos comportarmos nos nossos meios ambientes, de tal modo que a gente possa viver em harmonia com os outros seres vivos, com a natureza, com as outras pessoas, etc. Então, com o tempo, a gente vai desenvolvendo essa habilidade de discriminar, discernir e responder quase que intuitivamente, entendeu? Por quê? Porque nós já desenvolvemos diversas vasanas em harmonia com o Dharma, ou seja, as leis naturais do Lord Ishvara, do universo, entendeu? Então, é uma coisa, de novo, que gradualmente cresce na medida que a gente se esforça a compreender o Dharma, né? O Dharma, ele fundamentalmente ele se divide e subdivide em algumas partes, né? Existe o Dharma, né, situacional, existe o Dharma em relação a mim mesmo, como nós chamamos o Swadharma, né? Eu quero fazer uma ação que seja em harmonia com os outros seres, com o meio ambiente, que não tenha nenhum efeito negativo, impacto negativo, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Então, eu vou colocar a minha ação. Aí a gente fala, opa, mas espera aí, essa ação é em harmonia com você também? Ela também respeita você? Ela é dentro, né? É dentro da sua natureza aparente como jiva ou é uma violação ao seu jiva, né? Então, esse primeiro aspecto do Dharma é um respeito que eu tenho que ter, que eu preciso ter, aos meus papéis os meus papéis situacionais, aos meus papéis sociais e, ao mesmo tempo, a minha natureza, a minha construção. Por exemplo, se eu sou um músico e se eu começo a querer me transformar, entendeu? Em vez de um músico, eu quero me transformar num matemático, entendeu? Porque meu pai quer que eu seja um matemático ou um físico, eu vou estar andando contrário à minha natureza aparente mais primária. Eu nasci com essas tendências, essas predisposições para a música, e agora eu estou pegando uma outra estrada e aquilo ali vai gerar conflitos, entendeu? Conflitos internos que depois se manifestam como conflitos mentais e emocionais.
Então, o primeiro aspecto é compreender o que é o Swadharma do indivíduo, entendeu? Quais são, o que é o Swadharma? São os meus papéis sociais. O que significa isso, Gustavo? Significa que quando eu estou na escola, eu me relaciono com o professor, eu tenho que me comportar, entendeu? Não somente considerando que eu tenho um outro ser humano diante a mim, mas considerando que ele é o meu professor, exercendo um papel de professor, e eu sou o seu aluno, exercendo o papel de aluno. Então, são éticas, são códigos de comportamentos completamente diferentes daquele que, quando tem um intervalo das aulas, ou quando você está com sua namorada, ou quando você está com seu irmão, você se relaciona a partir de um outro Dharma, entendeu? De um outro aspecto do seu Dharma. Agora eu sou um Dharma de irmão, um Dharma de pai, um Dharma de filho, um Dharma de marido, etc. Um Dharma de estudante. Então, a gente precisa saber se comportar cada momento da vida dependendo do papel e dependendo do papel do outro, entendeu? Começa a perceber a complexidade. Então, a gente tem que saber, tudo isso vai se tornando sempre mais natural e espontâneo na medida que a gente vai praticando. Então, a gente tem esse Swadharma, então, a gente tem o Dharma universal, né? E a gente tem o Dharma situacional, porque mesmo que o Dharma universal diga, não, isso não se faz, mas às vezes, dependendo daquela circunstância, aquilo se faz. Entendeu? Qual o exemplo mais evidente? Né? É o exemplo apresentado nas escrituras do Bhagavad Gita, quando Krishna diz para Arjuna, levanta e lute, né? Lute essa batalha, vá lá e destrua todos aqueles, né, que precisam ser destruídos. Então, tem pessoas em toda parte do mundo que acham que essa é uma contradição. O Gita é cheio de contradição, porque ele fala de Dharma e, ao mesmo tempo, ele instiga a Arjuna a violar o Dharma. Então, isso porque as pessoas não compreenderam que o Dharma situacional, um outro aspecto do Dharma, precisa ser levado em consideração. Em outras palavras, existem exceções às regras. E se existe uma regra fundamental de não violência, existe até mesmo um momento que a violência precisa ser aplicada como meio de erradicar ou destruir um dano ainda maior na sociedade devido à atitude desses grupos de pessoas extremamente cruéis e adármicas, entendeu? Então, o que significa Arjuna, como general do exército, o Dharma dele é aquele de destruir Duryodhana e todos os outros. Entendeu? E restabelecer o Dharma. Do mesmo modo, a gente sabe que pegar uma faca e cortar a barriga de alguém é uma situação, é um ato de violência, né? Um ato criminoso. Mas, ainda assim, um médico cirurgião, quando você tem um problema urgente, você está para morrer, você entra na sala operatória, a primeira coisa que ele faz é cortar a sua barriga, né? Então, quando ele corta a sua barriga, aparentemente ele estaria violando o Dharma da não violência, mas ele, na verdade, ele está salvando a vida do indivíduo, entendeu? Então, o Dharma, a gente tem que sempre levar em consideração o Dharma pessoal, os meus papéis, a minha natureza, o Dharma imediato, o Dharma a médio prazo, longo prazo, as consequências dos meus atos, né? A situação, o Dharma situacional, sempre, né, em relação ao Dharma universal. Entendeu? O Dharma universal é isso, mas nessa situação, então, como você pode notar, o Dharma não é somente uma regra, uma linha de regra que diz faz isso, porque quando você entra nas escrituras do Dharma, nas escrituras védicas do Dharma, existe uma infinidade de listas de to-do list, to-do. Então, começa a ser, não, de manhã cedo você tem que acordar antes do sol. Tá? Aí você tem que preparar o seu café da manhã, tem que ser comida fresca, porque você tem que primeiro oferecer a sua divindade, entendeu? O Lord, Ishvara, Krishna, e depois você pode tomar. Você não pode tocar um copo d'água, um copo de chá, um copo de café, nada. Você faz tudo aquilo, né?
Aí depois você vai e você faz daquilo já uma prece, faz daquilo já uma sadhana. Você oferece a sua comida para o Bhagwan, para o Ishwar, a comida vem consagrada, ela se torna prasada, aí você ingere aquela comida depois de ter, né, oferecido a sua gratidão, etc. Então, existe uma infinidade de atos religiosos e espirituais dentro das escrituras dharmas, que eles são uma listas enormes, entendeu? De você como se comportar com seus pais, oferecer sempre reverência, respeito e amor aos seus pais, reverência ao guru. Existe uma infinidade de. Quando a gente vê o Dharma em cada situação de vida, o Dharma em relação ao meu filho era pequeno, eu fugi para a Índia, né? Eu não fui um grande pai, entendeu? Eu não segui realmente o Dharma de pai, né? No sentido de prover ao meu filho toda a segurança, a estabilidade, o amor, base que ele necessita, entendeu? Por quê? Porque eu era ignorante dessas leis. Eu era egocentrado, eu queria me divertir, eu queria viver lá na Índia, no ashram, então eu chutei o balde, como a gente diz na gíria brasileira, fui cuidar de mim, viver. Então, são violações de dharmas, dharma como pai, eu violei o dharma como pai, porque eu era completamente ignorante e vítima dos meus desejos, meu desejo de ir para a Índia, curtir e viver a vida que eu queria viver, entendeu? E expor o meu filho àquelas situações de total insegurança, né? Então, na vida existe todos esses papéis nossos que a gente precisa compreender e seguir o Dharma. E o que é o Dharma de uma pessoa religiosa, né? O Dharma de uma pessoa religiosa é simplesmente fazer tudo, transformar todos os nossos atos em atos espirituais, né? Atos que promovem a minha elevação espiritual. Então é tudo. Você que frequentemente diz, mas eu não tenho suficiente karma, tudo. Na Índia existe símbolo para tudo. Na Índia eles transformaram todos os atos, né, do karta em atos religiosos. Quando você toma banho, entendeu? Você pode tomar banho do mesmo modo que as pessoas tomam banho no Ganges, quando eles vão no Ganges, o Ganges vai purificar a mente, vai purificar não somente o corpo físico, mas a mente, o corpo espiritual do indivíduo, entendeu? Vai, vai, vai lavar todas as energias. E a gente sabe disso que um banho de vez em quando limpa as energias e a gente fica fresquíssimo. Eu tomei um banho agora por isso. Quando eu morava no Brasil, quando eu começava a ficar muito travado emocionalmente, mentalmente, estressado, eu ia debaixo de uma cachoeira ali em Ubatuba e já limpava a energia, entendeu? Se eu tivesse sido criado dentro da cultura védica, eu fazia daquilo um ato espiritual religioso. Eu vou ali, Ishvara, limpa a minha mente, limpa essas energias, né? Limpa tudo isso e me passa com que... Porque é tudo Ishvara. A gente não fez nada para chegar aqui, a gente não sabe fazer nada. Então, a comida, o banho, o café da manhã que a gente faz, existem todos tipos de exemplos que se referem ao Dharma, né? A seguir o Dharma, transformando cada uma de nossas ações, né? em atitudes dármicas de agradecimento, compaixão, gratidão e etc. Né? Então, tem um cara que falou assim, Dharma, a gente não pode falar muito de Dharma, because Dharma é common sense, né? É você fazer aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Então, é common sense. Ninguém gostaria de ser explorado, ninguém gostaria de ser oprimido, né? Ninguém gostaria de sofrer essas situações. Então, eu não faço isso para ninguém, porque eu não quero ser mentido, oprimido, explorado, manipulado, etc. Mas aí a pessoa diz, ok, it's common sense, mas parece que common sense é a coisa mais incomum que existe no mundo nos dias de hoje, entendeu? Então, common sense is the most uncommon thing que tem. E é verdade, porque nós vivemos em sociedades extremamente adármicas, é um período cujas as propriedades, sociedades do mundo são extremamente adármicas.
todo mundo vive nesse materialismo, e eles não têm nenhum problema de pisar na cabeça das pessoas, de fazer rolar tantas cabeças forem necessárias, desde que eu possa realizar os meus objetivos, né, materiais, físicos, materiais, poder, etc, etc. Então, o Dharma é simplesmente você agir em harmonia com o meio ambiente, e mais a gente for estudando, compreendendo as escrituras do Gita, mais a gente vai compreendendo o Dharma, mais a gente vai observando as nossas reações e a gente vai, não, isso não foi dármico. Por quê? Porque causou um dano, né, ao outro, causou um desconforto muito grande, causou uma mágoa, machuquei o outro, né? Então a gente vai observando nossas ações e a gente vai desenvolvendo a nossa compreensão do que é o Dharma. O Dharma é simplesmente viver em harmonia sem machucar os outros seres vivos, entendeu? E também sem machucar você mesmo. Você não pode chegar ali assim, não, tá, então eu me sacrifico, eu me machuco, né, porque agora eu quero ser uma pessoa dármica. Não. Não, eu vou começar a fazer o Dharma de todo mundo, eu vou cuidar dessa pessoa, também não é por aí, né? Fazer o de Krishna diz fazer o Dharma dos outros é um jogo muito perigoso, entendeu? É cheio de ciladas, de perigo, porque você pensa que você está fazendo o Dharma dos outros, você está negligenciando o seu Dharma, entendeu? E você está impedindo as pessoas de aprenderem a fazer os seus próprios Dharmas, né? Dharma, assim, fundamentalmente, são essa ordem, essa ordem de realidade absolutamente bem estruturada, né? Bem ordenada, inteligentemente, né? Desenhada, que funciona, né? Em equilíbrio, em harmonia com todos os seres. O único ser que desequilibra um pouco as leis dármicas do universo, né, do nosso planeta, por exemplo, são os seres humanos, por causa do nosso problema chamado inteligência, né, capacidade de discernir, decidir, de querer o que quer, não querer o que não quer, desenvolver vasanas, aí a gente fica preso nessa ignorância, entendeu? Eu quero o que eu quero e eu já não respeito mais essa ordem inteligente, né, equilibrada, etc., onde todos os seres devem viver em harmonia. Eu já não respeito mais porque eu desenvolvi os meus quereres e não quereres. Esse é o preço do livre-arbítrio, entendeu? E viver uma vida em harmonia, viver uma vida dármica, desenvolver os valores dármicos é um trabalho interior de cada um de nós, observando sempre, né, em retrospectiva, as minhas ações passadas, os resultados, né, de ações semelhantes a essa situação agora, os resultados a curto, médio e longo prazo, qual é o meu papel aqui, entendeu? Por exemplo, se o cara ouve o Gita e diz assim, ok, não, então é isso, a gente tem que ir lá e destruir todas as pessoas adármicas de modo a restabelecer o Dharma, né? Aí o cara diz, ok, eu vou lá, vou comprar agora um rifle, um shotgun, uma espingarda, entendeu? E vou andar por aí, sempre que eu vejo algum ladrão, primeiro eu vou começar a matar os caras, porque agora eu quero restabelecer o Dharma, né? Eu quero limpar a sociedade, né, de todos esses crimes, etc, etc. Mas aí, de novo, já não é mais correto, porque não é o Dharma do indivíduo civil ir por aí fazendo justiça com as suas próprias mãos, como no Rio de Janeiro eu vi diversas vezes, lincha, pega esse moleque, aí pegava, batiam, entendeu? Não. Porque a polícia não faz, tudo bem, então vamos fazer alguma coisa para melhorar a polícia, etc., mas não é o nosso Dharma acabar ou destruir com as pessoas adármicas, entendeu? Existem generais, existe a polícia, existe o exército, né? Polícia militar, polícia civil, etc. Eu sei que os sistemas são quase todos os países estão um pouco corrompidos, né? Tem tanta corrupção, etc.
Mas não é fácil, caro, viver nesse planeta como indivíduo humano, conhecendo, né, sabendo tudo isso que nós sabemos como vedantinos, tentando seguir o Dharma, viver uma vida em harmonia com os outros, sabendo que as pessoas não seguem o Dharma, não vivem em harmonia, são egocentradas, etc. É um grande desafio, entendeu? Mas ainda assim, é o único modo de realmente preparar, purificar a mente de tal modo que esse famoso autoconhecimento possa ser firmemente retido, que foi o tema principal da nossa conversa hoje. Né? Entendi. Então, qual é que é a relação de Dharma com Moksha, então? Por que eu necessariamente preciso ser uma pessoa dhármica para obter Moksha? Porque se você obtém moksha, mas você não é uma pessoa dhármica, você vai constantemente... Moksha é impossível sem haver Dharma. Né? Então, você pode obter o conhecimento, eu sou a consciência, e ainda assim permanecer agindo de modo adármico, entendeu? Violando o Dharma completamente, vivendo de modo egocentrado. Você pode receber essa compreensão. Então, o que ocorre? Ocorre que você jamais vai poder desfrutar dos frutos do autoconhecimento, que é moksha. Os frutos do autoconhecimento, moksha, pressupõe que o indivíduo não só compreendeu eu sou a consciência, mas ele compreendeu tudo, é somente a consciência, e já que eu sou a consciência e o outro é a consciência, a árvore é a consciência, a planta é a consciência, tudo é a consciência, eu não vou estar ali machucando e destruindo os outros, porque eu estou destruindo a mim mesmo, entendeu? A natureza da realidade, a não dualidade, existe somente um ser. Então, se você sabe que você é o ser, você precisa saber que você não é o ser, mas sim tudo é o ser. Né? Então, as pessoas que descobrem que elas são ser, mas elas permanecem, né, sem compreender, né, exatamente, profundamente, o fato que tudo é o ser, que só existe um ser, então elas se permitem de manipular, né, mentir, enganar, tirar dinheiro das pessoas, abusar as pessoas sexualmente. Você vê isso no mundo espiritual, à torta e à direita, como a gente diz, né? Então, você vê isso porque as pessoas elas não são livres da ignorância dela, porque a ignorância continua operando. A sabedoria é a sabedoria, eu sou a consciência, e a sabedoria referente a como nos comportarmos em Mitya, entendeu? Porque a felicidade só é possível em Mitya, a felicidade experiencial é em Mitya. E para que ela seja realmente experienciada em Mitya, o indivíduo deve viver de modo harmonioso com os outros. E somente através de uma vida, né, baseada em valores dhármicos, né, o conhecimento das escrituras de Dharma, as escrituras de Karma Yoga e as escrituras de Moksha, isso que nós chamamos de conhecimento completo que produz, que liberta, que produz Moksha, entendeu? Tem pessoas que são religiosas e não seguem o Dharma. Isso sim. Tem pessoas que seguem o Dharma e não são religiosas. Isso a gente pode dizer. Pessoas que seguem o Dharma e não são religiosas. Tem pessoas que são religiosas, vão nos templos, vão na igreja, isso, mas não são dhármicas. Entendeu? Mas quando a gente fala em termos de moksha, moksha não é possível, a menos que a pessoa seja uma pessoa religiosa, né, dhármica, e que saiba quem ela é, entendeu? E saiba que tudo é somente um único ser, né? Que é a consciência ou ser pleno, né, Brahman. Então, eu já ouvi o senhor falando que talvez as pessoas do Neo-Advaita, elas não, por exemplo, elas conseguem moksha, né? Porque se elas ouvem falar em consciência, mas elas não possuem o conhecimento de Karma Yoga, que é puramente, não tem Dharma também, elas são incapazes de assimilar e viver da plataforma daquele autoconhecimento, não é? Sim, existe muito desses casos, né? E as pessoas elas se dizem realizadas e muitas delas parecem saber quem elas são,
mas, mas elas nunca, quase sempre são pessoas que nunca, que não foram, não se realizaram através da associação com as escrituras e com o professor, entendeu? São pessoas que se tocam, né, daquilo que eles são, quase sempre são momentos de clareza mental em referência àquilo que eles são, na real identidade do indivíduo, e depois elas convertem, elas transformam, elas convertem essa compreensão, eu sou a consciência, elas convertem naquilo que você falou antes que elas convertem num ego iluminado. Eu achei super legal quando você falou o ego iluminado, entendeu? Eu sou a pessoa iluminada. Não existe o ego iluminado, a pessoa iluminada. Se existe a pessoa, existe o ego nesse sentido, com a vaidade, eu sou, sabe, eu sou. Significa que a pessoa não compreendeu ainda quem ela é, entendeu? Então, essas pessoas, se elas realmente elas se dizem realizadas, se elas sabem que elas são, é impossível você saber quem você é e saber que todo mundo é isso, e você continuar a quebrar, abusar da confiança. A coisa mais comum que existe é que muitas dessas pessoas abusam da confiança dos seus devotos, dos seus estudantes, entendeu? Abusam para controlar, manipular, receber dinheiro, favores sexuais, entre tantos outros. Tá? Então, se você faz isso, se você for observar a vida desses gurus, se você for observar o fluxo do dinheiro, o dinheiro vai fluindo, 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 e quase todos eles ficam ricos, entendeu? Então, uma pessoa que faz uso dessa posição, porque ela é um pouco mais sábia, ou porque ela teve uma epifania importante, ou porque ela teve um vislumbre que ela é o ser, e ela tem um pouco de conhecimento espiritual, etc. E ela continua controlando, manipulando, mentindo, enganando, abusando das pessoas. Se ela continua fazendo isso, é uma declaração, é uma indicação clara de que a pessoa não está livre da ignorância ainda, porque libertação da ignorância é saber que tudo é somente você, e que eu não preciso de nada, porque eu sou inteiro, completo, satisfeito, entendeu? Se eu quero, se Ishvara me coloca numa posição de ajudar as pessoas, eu sigo esse movimento. Entendeu? E se alguma pessoa quiser oferecer uma contribuição, né, econômica, etc., eu só aceito como contribuição econômica porque eu vivo um budget, um orçamento muito apertado, e eu estou ajudando meu filho com a maior parte do dinheiro que eu recebo das doações, entendeu? Se eu tivesse dinheiro, eu diria, não precisa nem de doação, porque eu tenho dinheiro. Dinheiro é para gastar, né? Mas essas pessoas não, eles querem acumular o dinheiro. Ah, eu tenho um ashram aqui, não, eu quero um outro ali, eu quero isso, eu quero fama, quero dinheiro, quero poder, quero prestígio, quero tudo. Né? Então, como você pode dizer que uma pessoa assim é uma pessoa liberada? Né? Uma pessoa que obteve o moksha? Né? Independente, né? Sabendo que eles estão explorando pessoas que são menos sábias, pessoas que acreditam que realmente elas possam um dia serem liberadas ou iluminadas através de uma transmissão, ou através de um toque, de uma olhada do guru. Então, naturalmente, são pessoas que estão vivendo sobre a influência da ignorância, mas, como a gente diz, em terra de cego, quem tem um quarto de um olho, às vezes, aparece como rei, entendeu? E as pessoas não conhecendo o que é o Dharma, não conhecendo as escrituras sobre Karma Yoga, não tendo nenhum relacionamento, nenhuma associação com as escrituras védicas, com os ensinamentos védicos, e muito menos com o professor que expõe esses ensinamentos, elas se tornam vítimas, presas fáceis, né, desses gurus que se aproveitam, né, abusam da posição deles. Entendi. Agora, mais uma coisa relacionada ao Dharma. O Bhagavad Gita é suficiente para que o indivíduo desenvolva um bom conhecimento de Dharma? Eu pergunto isso porque quando eu assisti as suas aulas do Bhagavad Gita, a minha mente era super dispersa, eu não tinha um valor ainda bem forte pelo Vedanta, e agora eu vou iniciar de novo o estudo do Bhagavad Gita, porque eu já sei que ele é uma das escrituras fundamentais, né? Visto que ele aborda karma, upasana,
e Yana Yoga. Então, eu queria saber disso, tendo em vista que Dharma é algo fundamental para quem quer moksha, né? Sim. Você, de novo, você tem que compreender os fundamentos desse conceito, entendeu? Dharma são as leis naturais do universo, de tal modo que essas leis mantêm todos os seres vivendo, né, segundo essas leis, e vivendo em equilíbrio e em harmonia. Então, é agir de tal modo que a gente não quebre essa harmonia, não viole essa harmonia, entendeu? Mas para as pessoas que não têm muita compreensão do que é Dharma, existem algumas boas passagens que falam sobre o Dharma no Gita. Em outras, em quase todo o texto, a gente fala um pouco sobre o Dharma. Mas quando você vai nas escrituras, não do Vedanta, Gustavo, você tem que ir nas escrituras védicas. Quando você vai nas escrituras védicas, ali sim você encontra listas e listas e listas e listas daquilo do que fazer e do que não fazer. Quase como se fosse para crianças pequenininhas que ainda não têm nenhum discernimento do que é justo e o que é errado. Aí você diz, não, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então, dependendo do nosso nível, a gente precisa ser guiado assim, ao pé da letra, entendeu? Acorda de manhã, faz isso, depois faz aquilo, e viver uma vida totalmente seguindo essas normas de condutas, né? Sempre mantendo toda a sua atividade centrada em torno do Lord Ishvara e agindo sempre de modo, né, harmonioso, etc. Então, dentro das escrituras védicas existem. Eu peguei na minha mão alguns livros sobre o Dharma, porque eu também tive já essa curiosidade que você tem, porque existe pouco no Vedanta abordado sobre Dharma. Entendeu? Os últimos capítulos nossos, eu sugiro que você retorne e veja de novo o capítulo 16 e o 17, que nós estamos acabando. Então, não, estamos iniciando. Ele é fundamentalmente sobre o Dharma. Então, aqui e ali, o Gita, ele aborda mais um pouco os ensinamentos, né, da Dharma Moksha. A gente diz que o Gita, o Bhagavad Gita, ele não é somente o Moksha Shastra. A gente diz que ele é Dharma Shastra e Moksha Shastra. Tem muito ensinamento sobre o Dharma. Karma e Dharma são quase que dois aspectos da mesma moeda, entendeu? O karma é uma ação. Não existem diversos aspectos dessa ação, porque a ação ela causa resultados das ações, né? Repercussões, né? Então, cada uma dessas ações, elas serão feitas em harmonia, né? São adequadas em relação ao quê? Em relação à harmonia, né, do meio ambiente, né? Elas são apropriadas, elas são num tempo justo, elas são apropriadas, respeitando, né, o interesse da totalidade do nosso meio ambiente, etc. Então, não é uma coisa muito simples, mas devagarzinho a gente vai desenvolvendo uma habilidade quase que natural, intuitiva, de responder de modo Dharma. E quando a gente não responde de modo Dharma, a gente se dá conta e aí a gente já faz uma correção e diz assim, desculpa Lord Ishvara, desculpa fulano, etc. E a gente já vai aprendendo nossas lições, entendeu? De viver a vida seguindo esses princípios fundamentais, né, que nós cobrimos nessas últimas aulas, de dizer a verdade, de ser honesto, de ser sincero, de não enganar, não mentir. A gente viu quase todas essas virtudes dármicas importantes. Tá? Tem algumas listas boas ali, entendeu? Então, são essas coisas que, com o tempo, a gente vai naturalmente, a gente vai sendo capaz de agir segundo esses princípios do Dharma. Entendeu? Entendi. Bom, eu acho que era mais isso, a minha dúvida com o Dharma, entendeu? As outras, a conversa que a gente teve anteriormente já foi bem proveitosa, entendeu? E, por enquanto, as dúvidas foram cessadas, professor. A gente pode encerrar aqui se o senhor não quiser mais falar nada. Então tá, eu vou descansar porque o jantar deve estar pronto aqui.
Legal, obrigado por você querer compartilhar esse bate-papo Vedanta. Eu acho que eu vou colocar isso na lista do bate-papo Vedanta, que são materiais que servem mais ou menos para todos, né? Legal. Assim eu não preciso de repetir sempre a mesma coisa para cada pessoa individualmente. Então, ok, prof. Eu que gostaria de agradecer a sua ajuda, a sua disponibilidade. Muito bom. Ok. Obrigado, Gustavo. Um abraço, ó. Um abraço. Namaskar. Namaskar. Pode sair da sala?